Glória a Deus. Deixa eu só abrir aqui. Glória a Deus. Quero que os irmãos abram em Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Todos acharam? Marcos 9. Versículo 42. A Bíblia diz o seguinte em Marcos 9, 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, e o seu pé, se o seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém? Deixa eu só virar aqui um pouquinho, que senão a Bíblia não vai parar quieta. Irmãos, essa é uma passagem muito dura, onde Deus, Ele nos alerta contra o pecado, amém? E é difícil a gente falar sobre o pecado, porque nós somos pecadores, mas o Senhor quer nos exortar nessa noite. E a palavra que eu vim trazer hoje, eu vi que há muitas pessoas ministrando sobre esse tema. Eu assisti um DVD onde um cantor, um ministério de louvor, no meio há uma ministração belíssima sobre isso. E vários outros pregadores eu vi falando sobre esse tema. Então, se o Senhor está pregando, falando essa palavra aí pelos quatro cantos, Ele também me direcionou que quer falar aqui conosco. Amém? Comigo e com a sua vida. O que eu vim falar hoje é algo que a gente, por cultura, a gente começa a aplicar na igreja. O que é? Aqui todo mundo conhece o jeitinho brasileiro da gente arrumar as coisas, certo? Quem aqui já não se utilizou do jeitinho brasileiro de conseguir ou de chegar em alguma coisa? Só eu? Não? Amém. O que acontece? O que é o jeitinho brasileiro? Esse jeitinho brasileiro é aquela nossa famosa, fala assim, eu não vou me preparar, chega na hora lá, eu dou um jeito, né? Quem que nunca chegou em uma determinada situação, ou às vezes fora do banco, chega no banco fora do horário, né? Passando 5 minutinhos, aí você fala, não, o segurança é meu amigo, eu vou lá, dou um alô para ele vai lá e abre a porta para mim, ou a gerente é minha chegada, eu chego lá 5 horas, ela me atende. Isso é jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro que a gente vê é da nossa cultura. Mas em muitos outros países, em quase todos os outros países, isso não existe, esse jeitinho brasileiro. Se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, lá existe um parquímetro da mesma forma como tem aqui a Zona Azul ou
o azulão, como chamam. E lá funciona da mesma forma. Você estaciona o seu carro, paga para utilizar um período do seu veículo. Mas o que acontece? Aqui, eu já fiz isso, e muita gente aqui também já fez. Se você está parado, mas é rapidinho, eu só vou pegar um negócio ali, 5 minutos. Você fala, acho que o guardinha não vai passar nesse tempo. Você para, não coloca o cartãozinho, porque você está bem ali na frente. Eu estou aqui no bar aqui comendo alguma coisa, eu só vim tomar um lanche aqui na padaria, eu fico de olho. Se o guarda aparecer, eu vou lá e coloco. Ou eu vou lá e converso com o guarda. Isso é o jeitinho brasileiro. Lá nos Estados Unidos não tem isso. Lá o cara para, não importa se está perto da hora, se não está, eles param, vão lá, pega a moedinha, coloca e para, mesmo que seja para ficar 1 minuto. Em outros países eu estava vendo, estava dando esse problema do metrô aí, né, que acharam um monte de coisa, e aí eu comecei a ver algumas reportagens falando de como que o sistema de metrô funciona em outros países e funciona de verdade. Por exemplo, se eu não me engano, é na Europa, não lembro qual país. O metrô funciona da seguinte forma: não tem catraca, não tem controle de acesso. Você chega até o metrô, tem vários guichês eletrônicos, como se fosse um caixa eletrônico. Você vai lá com o seu cartão de crédito ou com o seu dinheiro e você seleciona: eu estou entrando na estação Luz e vou descer na estação Sé. E o que o computador ele calcula? O custo desse trecho. Você não paga, Londres é assim também, você não paga, só vê se o detalhe que eu vou colocar também você não paga o trecho todo, você paga da onde você está entrando até onde você está saindo. Você não precisa pagar uma viagem toda. Não tem catraca, você atravessa uma linha amarela e a partir daquela linha amarela você tem que estar portando o seu bilhete no bolso. As pessoas entram no metrô, descem na estação que estavam programadas para descer e vão embora. Na maioria das vezes não há conferência. Aí o que você tem que andar? Você tem que portar o seu bilhete no bolso, porque se algum guarda te perguntar, você tem que mostrar: olha, da onde eu vim e eu paguei de lá para sair até aqui. Oi? A Alemanha também é assim. Você não precisa mostrar. Agora, se fosse assim aqui no Brasil, se fosse aqui, quantos não iam pegar uma estaçãozinha e ia de lá do Tucuruvi até o Jabaquara? E aí pegava o trem com uma estaçãozinha. Por quê? Porque nós temos essa cultura de jeitinho, de dar um jeito, se precisar eu vou lá e converso. Se o guarda parar, eu vou lá e dou um troco para ele. Essa cultura. E o nosso problema que tem acontecido dentro das igrejas é que a gente tem deixado essa cultura, esse jeitinho brasileiro entrar dentro do Evangelho. A gente começa a pegar a palavra, os mandamentos de Deus e começamos a dar o nosso jeitinho brasileiro. Deus manda fazer uma coisa. Eu vou fazer, mas não vou fazer na hora que Ele mandou, eu vou tentando. Se o pastor cobrar, eu vou lá e faço. E aí o que acontece? Se você começa a colocar esse seu jeitinho brasileiro, o que passa a acontecer? Você começa a não aceitar 100% o que Deus está mandando, mas você começa a colocar as suas vontades, os seus interesses para ajustar. Por que eu não pago o estacionamento completo? Por quê? Porque se eu conseguir não pagar, me convém, me foi interessante eu conseguir economizar esse dinheiro. Na Bíblia, muitos de nós estamos trazendo isso para a palavra sem perceber, irmãos. E o Senhor, Ele pediu para que a gente venha se atentar a isso. A gente muitas vezes não se prepara para uma determinada situação e vamos ver como é que dá, né? Tem aquele louvor que fala: vai dar tudo certo. Aí o irmão vai lá e fala: opa, vamos lá, eu vou casar, mas não me preocupo em saber, em aprender como que é a vida a dois, porque para trabalhar eu faço faculdade,
para fazer, eu estudo para trabalhar, eu compro uma televisão, eu leio o manual de instruções, você compra um carro, você lê o manual, você pesquisa na internet como é que faz para você mexer num determinado programa, mas para outras coisas que são do reino, nós não buscamos. Muitas vezes a gente deixa passar essa situação. E aí a gente deixa de viver um evangelho segundo Cristo e passamos a viver um evangelho segundo nós mesmos. E aí é onde começa a entrar um problema. Quando a gente começa a fazer o evangelho segundo nós mesmos, nós criamos 10 mandamentos diferentes do que Deus criou para a gente. E aí eu vou começar a falar aqui um pouquinho dos 10 mandamentos dessa versão pirata de cristianismo. O primeiro mandamento é o jeitinho brasileiro. Para tudo se dá um jeitinho. E na Bíblia é a mesma coisa. Para tudo a gente dá um jeito. Ai, mas eu estou com vontade de fazer tal coisa. Então eu vou procurar achar algum caminhozinho para que eu consiga fazer aquilo que eu quero dentro da igreja, dentro da palavra, tentando ajustar, usando pretextos para que aquilo vire uma brecha para a gente fazer algumas determinadas coisas. E aí, o jeitinho brasileiro, o que tem acontecido hoje? Uma enxurrada de gente vivendo uma falsa visão da graça. O jeitinho brasileiro, as pessoas estão aplicando o jeitinho brasileiro na falsa visão da graça. O que é que está acontecendo? A graça do Senhor me basta. A graça do Senhor permite todas as coisas. E aí a gente aplica o jeitinho brasileiro nisso. O segundo mandamento do Evangelho segundo nós mesmos é a graça de Deus me cobre, então, e Jesus é bonzinho. Pergunta para qualquer mulher. Se você chegar para a mulher e falar assim, nossa, meu amor, como você está bonita. Ela vai falar assim, olha, eu estou mesmo bonita, estou bem vestida. Agora chega para essa mulher e fala assim, meu amor, você está bonitinha hoje. O que bonitinha significa? Um feio melhorado. Quando você diz que Jesus é bonzinho, você está querendo dizer que Deus não é bom. Ele é bobo nas suas mãos. Falando que ele é bonzinho. Mas Deus, olha, eu vou fazendo tudo errado, eu vou seguindo tudo que não é para fazer, vou me enfiando nas coisas erradas, vou fazendo, mas Deus, Ele é bom, Ele é bonzinho, Ele vai me perdoar, Ele vai deixar eu voltar atrás lá na frente. E a gente vai pecando consciente, porque sabe que Deus é bonzinho, mas Deus não é bonzinho. Deus não é bonzinho de bobo. Deus, Ele é bom, Ele é amoroso, mas Ele é justo. Amém? Então, quando a gente pega achando que Deus é bonzinho, toma cuidado para não achar, a gente querer fazer Jesus de bobo. E esse é o segundo mandamento, segundo o Evangelho, segundo nós mesmos. O terceiro, isso aqui na igreja não tem isso, mas tem muito lugar que tem. Se algo me contraria, é do diabo. Se a revelação veio para mim entregar minha casa, entregar um carro, entregar alguma coisa, glória a Deus, é bênção. Se a revelação vier e te afrontar, chega assim e fala assim, você precisa fazer isso, você está em pecado, você precisa se arrepender do seu pecado e voltar para Deus. Será que esse irmão é de Deus? Aquela igreja lá, o pastor pega muito no pé, não é de Deus não. Não é de Deus não. E aí o que acontece? A gente se coloca na posição de que o que nos contraria é do diabo, e aí a gente passa a ser o senhor da razão. Nós começamos a escolher o que é pecado e o que não é. E aí entra junto com o primeiro mandamento, que é para que tudo se dá um jeitinho por causa da graça. Por quê?
Porque a Bíblia diz, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ah, mas esse me convém, às vezes isso me convém. Beber, ver um negocinho, fazer uma coisinha errada, me convém. Então, se me convém, é lícito. Então, tudo que eu fizer, seja no que comer, seja no que beber, seja para a glória do Senhor, então vamos, não é? Terceiro mandamento, a gente tenta tudo que nos contraria, até mesmo na palavra, a gente julga que é do diabo. Quantas vezes isso já não soprou na minha e na sua mente? Alguma coisa que a gente queira fazer, que a gente sabe que é errado, aí a gente vai lá e tenta achar uma justificativa, um jeitinho, para conseguir fazer aquilo que a gente sabe que é errado. Não aconteceu só comigo, eu tenho certeza disso. Mas, aí a gente entra no quarto mandamento do Evangelho segundo eu mesmo. No final, vai dar o quê? Vai dar tudo certo. Independente do meu comportamento. E aí, as pessoas pegam aquela passagem onde diz que se você receber o Senhor Jesus, crer nele e se batizar, você será salvo. Aí a pessoa fala, bom, eu já recebi o Senhor Jesus, eu já entrei na água, estou salvo, então vai dar tudo certo, independente do meu comportamento. Então, se eu dar uma escapadinha aqui, uma escapadinha ali, minha salvação está garantida. Se eu vier aqui, mas é só uma vez que eu vou assistir um negocinho errado na internet, é só uma vez. Mas depois está tudo certo, porque eu peço perdão, Deus me perdoa, a graça do Senhor entra na minha vida e eu estou salvo. E a gente sabe que o pecado consciente, ele é o pior, ele é muito perigoso. A gente pecar sabendo que é pecado. E aí a gente vem com esse falso senso de que, Deus vai me abençoar. Outra situação. Deus prometeu que vai fazer algo na sua vida, seja espiritual, seja sentimental, seja financeira, seja qual for a área. Deus prometeu que vai fazer na sua vida. Deus te deu essa bênção, essa promessa. Deus me deu. Então, se eu estiver pecando, eu vou pecando até o final, porque Deus me deu. Ele não é homem para mentir. Ele falou que Ele vai dar, então não preciso mais me preocupar com isso. Mas esse é um dos piores momentos onde a gente se pega no Evangelho segundo eu mesmo. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara. Se nós aceitarmos ao Senhor como o Senhor das nossas vidas. Agora, quando você se coloca na posição de que eu escolho o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu só vou buscar Deus a hora que eu preciso, eu só tenho Deus aqui num canto, mas quem controla a minha vida sou eu. Quem é o Senhor da sua vida? Você. E aí a gente acha que a salvação está garantida porque a gente se batizou. Mas não, o batismo é o passo mais fácil do Evangelho. É a gente aceitar ao Senhor, a gente se batizar. O mais difícil é você caminhar, é você permanecer firme até o final. Então o quarto mandamento é aquele tal negócio, independente do que eu faça. Se Deus me deu tal situação, Ele vai cumprir. Não vai não. Se você não ficar fiel a Ele, buscar Ele, se entregar a Ele, viver em santidade, viver em busca constante do Senhor, não vai ter. O pai não faz isso com o filho? Fala, olha, eu vou te dar se você se passar de ano, eu vou te dar um presente no final do ano. Se você se comportar, aí o filho pensa, meu pai vai me dar um presente no final do ano, vai me dar a bicicleta. Aí você vem o ano inteiro respondendo para o seu pai, mal criado, não indo bem na escola, falta de educação, falta de respeito. E aí chega no final do ano, você vai falar assim, você prometeu, você vai me dar. Tá certo? Mas a gente faz isso com Deus, no Evangelho segundo nós mesmos. O quinto mandamento é, a minha felicidade é mais importante do que o meu caráter.
quantos de nós já nos pegamos fazendo as coisas, às vezes dentro de um ministério, às vezes nas nossas vidas, visando a nossa felicidade. Mais importante do que Deus mandou para a gente. Ah, Deus mandou eu fazer eu ir até lá. Mas não. Eu prefiro, a minha felicidade é eu ficar aqui no meu lugar onde eu estou. Então você coloca a sua felicidade em primeiro lugar, do que mais importante do que mesmo o seu caráter, do que os mandamentos de Deus. Tem uma frase que eu já ouvi algumas pessoas falando, que é aquela assim: eu mereço ser feliz. Aí eu te pergunto, o que a gente realmente merece? A gente merece ser feliz? Ou a gente merecia, por tudo que nós já fizemos e tudo que a gente continua fazendo, a gente merecia ir para a cruz todo dia? A gente merecia morrer pelos nossos pecados, pagar o preço por aquilo que nós fizemos. Mas a graça, que ela é imerecida, ela é independente do nosso merecimento ou não, ela é incondicional, ela vem sobre as nossas vidas. Então, a gente não merece nada. Mas tem muita gente aí pregando que você merece ser feliz. Você merece viver uma vida de rei nesta terra. Você merece receber o que há de melhor nessa terra. Você vai receber se Deus quiser. Se Ele não quiser, você não merece nada. A gente merece tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Todos os dias. O 6º mandamento é: os mandamentos de Jesus que não se encaixem no meu comportamento ou no meu jeito de viver, eu excluo. Tem muita gente vivendo com trechos da Bíblia e esquecendo os outros só para poder se justificar. Muita gente. A gente conhece pessoas que são iludidas por essas enganações, essas tramas do inimigo. E a palavra diz que a gente tem que tomar cuidado para não usar a liberdade que Cristo nos deu para saciar os desejos da nossa carne. A Bíblia diz isso, nos alerta contra isso. Deus nos deu liberdade, mas essa liberdade é para ser em Deus e não nas coisas do mundo. Um dos mandamentos, por exemplo, é o seguinte: eu aceito as bênçãos, eu aceito a cura, eu aceito a salvação, mas na hora de falar do dízimo e da oferta, essa parte não. Essa parte não precisa, né? Não, deixa quieto. Vamos falar só do que é bom. Não vamos tirar do bolso não, porque mexeu no meu dinheiro, mexeu comigo. Tem muita gente pensando assim: 7º mandamento é: o que importa é o que eu estou sentindo no coração, e não o que a Bíblia diz. Tem muita gente que vira, isso é muito, muito, muito constante isso, dentro das igrejas. A gente fala com uma pessoa, a pessoa ela chega, recebe a palavra, mas ela prefere seguir a sua paz. Eu estou em paz. Eu estando em paz, eu vou fazer isso porque eu senti paz. A gente não precisa fazer só as coisas que a gente sente paz. Às vezes a gente é provocado a fazer algumas coisas que não traz paz. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que não traz conforto. Então tem pessoas que vivem só olha, isso daqui me deu paz, eu vou seguir aqui. E aí um exemplo que eu queria colocar era justamente esse. Se a paz fosse o caminho correto, Hitler seria um semideus. Porque o que ele matou de judeu com uma paz, ele acordava de manhã, traz um judeuzinho aqui para eu matar aqui, traz um negro aqui para eu torturar, porque para eu ficar mais tranquilo. Hitler era um cara muito, muito inteligente, ele era muito culto, e tinha paz no que ele fazia. Para ele estava 100% certo. E quantas vezes nas nossas vidas, a gente vai pela paz e não pela palavra? É complicado isso, irmãos.
O nosso sentimento, ele tem que ser baseado na Bíblia. E não o nosso sentimento tem que ser baseado nos nossos sentimentos pessoais. Paulo foi um dos exemplos disso, né? Paulo dizia, ele lutava contra a carne dele todos os dias. Ele deixava claro na palavra dele, do espinho que ele tinha na carne, do que ele tinha, o que ele sabia que ele deveria fazer, ele não conseguia fazer. E aquilo que ele não queria fazer era o que ele fazia, porque ele lutava contra a carne dele. A nossa vida em Cristo é uma luta constante com a carne, não só viver em paz comigo mesmo. Se você viver em paz com você mesmo, você vai fazer muita coisa errada. A gente tem que seguir em paz com o que está na palavra e não com o que nós mesmos. O 8º mandamento é: Jesus já fez tudo por mim e eu não preciso fazer mais nada. Não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso fazer nada, eu vou vivendo. Por quê? Porque Jesus já fez. Aí a gente se encosta naquele negócio, Jesus já fez tudo por mim. Meu irmão, se você for devolver para Deus tudo que Ele fez por você, você vai viver a vida inteira trabalhando para Cristo, vivendo para Cristo, e isso não vai pagar nenhum milésimo do que Deus fez por você. E aí a gente cai no 9º mandamento, que se Deus não precisa fazer nada para mim, o 9º mandamento o que é? Todo sacrifício por Jesus é legalismo, religiosidade. Vamos subir no monte para orar. Subir no monte? Para que subir no monte? Deus me ouve em casa. Vamos fazer um jejum. Jejuar para quê? Isso é religiosidade. Aí você fala, irmão, vamos levantar um clamor. Não, isso é religiosidade. Vamos para a igreja. A gente precisa ir para a igreja. A gente precisa estar firmado na casa do Senhor. Não, isso é religiosidade. A igreja sou eu, Cristo vive em mim, e eu não preciso ter compromisso com ninguém. E aí a gente entra no 8º mandamento, no 9º mandamento, que é, tudo é religiosidade. Então vamos tomar cuidado, irmão. Tem muita coisa que é religiosidade, mas tem muita coisa que a gente precisa fazer. E tem muita gente que precisa viver sobre uma certa religiosidade em si, para poder caminhar. Tem gente que precisa ser regrado. Tem gente que se ficar muito solto, vai embora. Tem gente que tem gente que é trabalhado na rédea curta e na rédea longa. E o 10º mandamento é: o reino de Deus existe para fazer o meu próprio bem. Isso aqui é um dado interessante, isso aqui me chamou muita atenção na hora que foi divulgado isso. Um consultor dos Estados Unidos, ele fazia consultorias em igrejas, auxiliava tanto na parte administrativa, quanto consultoria, o que precisa fazer, como não fazer. E aí ele fez uma pesquisa em 1000 igrejas e perguntou: para que serve a igreja? A igreja, para que serve? A gente para se perguntar, tem tanta resposta. Dessas 1000 igrejas, 89% responderam: a minha igreja serve para cuidar de mim. E apenas 11% responderam: a minha igreja existe para ganhar o mundo para Cristo. Então, para que a gente está dentro da igreja? Para ser cheio e sermos cuidados de nós mesmos? Nós no centro? A gente ser o objetivo da igreja sou eu. Olha, essa igreja precisa de mim. Quando eu entro, tem que tocar trombeta aqui, porque, olha, eu cheguei na igreja, a igreja... Não. Tem muita gente que vem aqui para a igreja só para receber. E esquece que o verdadeiro objetivo, que nós fomos comissionados, nós fomos convocados por Cristo, é ir e pregar o evangelho. Só que a gente troca a igreja que serve para pregar o evangelho, ela serve para ajudar a consertar e tocar a minha vida. Eu estava vendo um estudo, eu até passei com o pessoal do louvor isso é muito interessante. O formato do culto e o posicionamento que a igreja tem, nos faz ter uma falsa impressão do que é o verdadeiro culto. Por quê? Um culto, ele é comparado a um teatro. Vamos compará-lo com um teatro para a gente entender bem claro como que é. No teatro existe os atores, que são aquelas pessoas que estão em cima do palco.
No teatro existem os contra-regras, as pessoas que estão trabalhando nos bastidores, que são as pessoas que estão cuidando do som, estão cuidando da luz, estão ali ajudando a montar o cenário. Então você tem os atores, os contra-regras e a plateia, que está assistindo ao espetáculo. Se a gente trouxer para a igreja de hoje, a maioria das igrejas é esse formato que nós temos. Os pastores, levitas, bandas, intercessores aqui em cima, são os atores apresentando o espetáculo. Deus, o Espírito Santo, como contra-regra, ajudando aos atores a fazerem um bom espetáculo. E a nave, os membros, o corpo da igreja é a plateia, que está o quê? Está assistindo ao espetáculo, aos atores que são os pastores, que são os levitas, as bandas. Só que, gente, esse é o posicionamento totalmente errado que a gente tem que ter visão do culto. O culto, na verdade, o que é? Quem são os atores? Os atores são as pessoas que estão na igreja. É você, somos nós que estamos aqui. Por quê? Porque nós estamos apresentando. Os atores é a igreja. Quem está aqui em cima, louvando, pregando, falando, são os contra-regras, são aqueles que estão ajudando aos atores a apresentar ao público, que é Deus. Então, se você fizer a comparação com o teatro, quem tem que apresentar é a igreja. Aqui, quem está aqui em cima, está só dando suporte, só está aqui, colocando a luz no lugar certo, colocando o som no lugar certo, preparando o cenário para que os atores apresentem um bom espetáculo para Deus. Quantas vezes a gente entra na igreja, senta no banco para receber? O culto foi feito para ofertar a Deus o nosso louvor, cultuar ao Senhor e entregar a Ele o que há de melhor em nós, entregar a Ele a adoração, entregar a Ele o nosso louvor, entregar a Ele as nossas orações, as nossas súplicas. E não, a gente fica sentado aí, com o barrigão estalado para fora. Deixa eu ver se esse aí me faz rir. Ou deixa eu ver se essa banda é boa. Se arrepiar o braço, a banda é boa. Gente, nós não somos espectadores, nós somos os atores que precisamos entregar a oferta para Deus. Amém? E aí o que acontece? Se a gente trabalha nessa posição de que a igreja é o público, começa-se a passar uma palavra para essas pessoas que receberem e acharem que os atores aqui são bons. A palavra ela tem que ser o quê? Tem que ser doce, tem que ser suave, ela tem que ser agradável. A palavra ela tem que ser aquela coisa, eu vi numa ministração falando que a palavra tem que ser pop, tem que ser popular, tem que ser uma palavra onde todo mundo goste, porque se todo mundo gostar, a palavra foi boa. Se todo mundo ficar quieto, a palavra não foi boa. O louvor, aquela banda é boa ou não é por causa disso. Mas o evangelho não é um evangelho soft, light, diet. A palavra de Deus, meu irmão, quem assistiu o filme do Bob, sabe? A palavra de Deus é faca na caveira, meu. A palavra de Deus é aquele negócio, é chute na boca, não é aquele negocinho, ai, sou rosa, sou bonitinho, sou agradável, não. A palavra de Deus, ela vem cortando. E aí eu queria que vocês abrissem no livro de Mateus, primeiro Mateus 7. Mateus 7, porque a gente vai ver que, o negócio é rock and roll mesmo, não é musiquinha suave não é musiquinha ambiente não. Por quê? O que acontece? As pessoas vêm para a igreja e muitas vezes elas não querem ser mexidas, não querem ser tocadas. Mas a palavra de Deus, quando ela entra nas nossas vidas, a primeira coisa que ela faz é arrebentar com a gente. Ela tem que vir e cortar a gente de dentro para fora. Ela tem que desconstruir tudo aquilo que nós
somos, que nós nos construímos baseado no pecado, baseado nas transgressões, nas coisas erradas, na nossa carne. A gente vem para a igreja cheio de nós mesmos. E o que a palavra vai fazer? Ela tem que arrancar o que é nosso para dar espaço para vir o que é de Deus. Quando você vai num hospital, que você está, olha, eu estou com uma leve gripe, os médicos vão te tratar de um jeito. Você vai, toma um soro, toma um remédio. Agora, se você entra lá, todo cortado, todo estourado, todo arrebentado, foi atropelado, perna quebrada, os médicos vão te entubar, vão te levar para a UTI, vão fazer cirurgia em você. Então, ou seja, quanto mais grave a doença, mais invasivo é o tratamento. Mas na igreja as pessoas pensam que quanto mais quebrada, quanto mais podre a pessoa está por dentro, menos ela quer ser mexida. O cara está todo quebrado, todo arrebentado. Dá só um sorinho na minha veia. Está aqui, passa um remedinho. E não dá injeção não, passa um remedinho de gotinha, que eu vou tomando e vou me ajeitando. Se a gente tivesse a real noção do que a palavra e o que Deus pode fazer nas nossas vidas, a gente mergulhava de cabeça. A gente entrava de cara no negócio. Uma suposição, digamos que este copo d'água aqui já tivesse estudos científicos e todo mundo soubesse que esta água, desta fonte, é uma água que cura tudo. Câncer, cura AIDS, cura doenças, diabetes, problemas genéticos, problemas psicológicos, ela cura enfermidades, deformações físicas, ela cura tudo. Se tivesse provado cientificamente, tinha gente que ia tomar, jogar na cara, mergulhar, ia fazer o que for disso aqui. Agora, quando a gente precisa tratar da cura das nossas almas, das nossas vidas, que a palavra do Senhor nos dá, aí a pessoa vem com essa água que cura tudo e não, deixa eu só tomar um pouquinho, depois eu tomo mais. Daqui, na próxima ceia, eu me conserto e tomo mais um pouquinho. Enquanto eu estiver fazendo isso, deixa quieto, a hora que eu parar, eu fico uma semaninha e vou lá, dou mais uma bicadinha. Quantos de nós não mergulharia nessa água aqui? A primeira coisa que eu já faria era jogar em mim aqui, falar, me lava inteiro. Agora não, a gente vai no pouquinho. Mas eu quero que a gente abra, vamos lá, Mateus 7, versículo 3, para a gente ver que a palavra de Deus, ela não é uma palavrinha docinha, bonitinha, macia, meladinha. A palavra de Deus, ela é faca na caveira. Aqui, versículo Mateus 7, 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso aqui é doce? Essa passagem está no caderninho do esmilinguido? Que só tem coisinhas ali. Está essa passagem lá? Não está. Mateus 7, versículo 21. Vamos ver mais umas palavras doces de Jesus. 7, 21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Convidativo, né? É a porta estreita, né? Pode vir. Faz o que você quiser, faz o que você achar que você deve fazer, porque Deus é bonzinho, né? Mais uma, Mateus 8, 21, vamos rapidinho que tem bastante. Mateus 8, 21, mais uma palavra doce de Jesus. Outros discípulos lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar ao meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Doce palavra de Jesus. Mateus 8, 25, um pouquinho mais para baixo, Jesus já vem, já em seguida diz, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?
Imagina se Jesus vem e olha para a gente vem, Senhor, Senhor, me ajuda. Deus, eu estou precisando tanto nessa área da minha vida. Deus fala assim, por que você está com tanto medo, hein, ô Juninho, de pequena fé, fraco? Mateus 9:4. Mas na sequência aqui um pouquinho. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Vamos lá, Mateus 9:11. Vamos seguindo só um pouquinho para frente aqui. Mais uma. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Macio, né? Palavra pop de Jesus. Mateus 9:27, esse aqui é muito bom. Mateus 9:27. A cura de 2 cegos e um mudo. Saindo dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. O versículo 28 diz, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Vocês repararam no detalhe? Jesus estava saindo e os cegos vieram gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que horas que Jesus deu atenção para os cegos? A hora que ele estava entrando em casa. Agora você imagina, logo o cego, né? Jesus andando e o cego atrás. Ô Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, ó, nem aí. Estou andando. Jesus, e o cego, para onde ele foi? Para onde ele foi? É para outra, para a direita. Ele entra para a direita, tropeçando lá no jumentinho. E Jesus, tem misericórdia de mim. E aqueles cegos miseráveis andando não sei por quanto tempo atrás de Jesus, e Jesus não deu atenção até que entrasse em casa. Agora, se o pastor descer do púlpito e o irmão falar assim, pastor, preciso falar com você, você fala, espera só um minutinho. Vou sair da igreja. Esse pastor não é de Deus. Esse pastor já subiu para a cabeça, né? Gente, acontece isso comigo, às vezes eu estou descendo aqui, ó, com guitarra, violão, negócio nas costas, tudo carregado, aí eu falo, eu vou colocar primeiro no carro, e depois eu volto, aí vem alguém querer, aí se alguém falar comigo nessa hora, eu falo assim, olha, espera aí que eu vou lá no carro, tá metido? Jesus, quanto tempo esse ceguinho perdido na rua, não foi andando atrás de Jesus, clamando, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus nem olhou para trás, nem deu atenção. O evangelho, ele é maciozinho? É. Você crê? Jesus sabia o que eles queriam desde antes, mas Jesus deixou eles andando. O evangelho é bruto. O evangelho, ele tem a palavra dura. Mateus, aqui na igreja, na igreja, se acontece isso, é um monte de casquinha de ovo, né? Caiu, quebrou. Bateu, quebrou. Mateus 10:22. Vamos seguindo aqui, Mateus. Você vê que, ó, a gente está falando só de 2 capítulos. E olha quantas palavras duras Jesus deu. Mateus 10:22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É doce? É light o evangelho? Aqui, Mateus 10:33. Mateus 10:33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Calma aí, deixa eu ver se eu marquei o 37 aqui. Vamos lá no 37, vamos pegar aqui também.
Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. Alguém já viu uma frase dessa colada atrás do carro? Ou, será abençoado, receba, eu mereço ser feliz. Amém? Aqui, ó, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Só que agora eu quero falar dos maridos, esposas, noivos, noivas, namorados, ficantes. Quantas as palavras que você já disse para o seu noivo, para a sua noiva, para o seu namorado, para a sua namorada, você já disse para Jesus? Você já demonstrou o amor que você demonstra para a sua esposa, para o seu namorado? Você já demonstrou esse amor para Jesus? Se nós não demonstramos, nós estamos amando mais a pessoa do que a Deus. E Deus diz, nós não somos dignos daqueles que não amam a Deus em primeiro lugar. Quanta gente é dura para dizer que ama a Deus, fazer uma declaração de amor àquele que nos salvou. Deus nos trouxe, não trouxe palavras doces, Ele nos trouxe a espada. 37, 38, 37 eu já li. Quem ama seu pai? Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Ai, que duro. Mateus 12, 38. Estamos só seguindo aqui em Mateus, hein? Vai devagar que tem mais. Mateus 12, 38. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe irá dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Quantas vezes a gente pede, quantas vezes a gente está em pecado, enfurnado na lama, e pede sinal miraculoso de Deus. Deus fala comigo, Deus faz isso para mim, Deus eu preciso disso. Aí você imagina se Jesus vira para você e fala assim: você perverso desse jeito, quer um sinal miraculoso? Sinal que você não vai ver nenhum. E vira as costas e vai embora. Aqui, então, vamos lá. 12:47, vamos falar dele. 47. Alguém lhe disse: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está a minha mãe, e aqui estão os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai e está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Quantas vezes, agora eu fico pensando, se Jesus fez isso com a mãe dele, imagina com você. Que muitas vezes não está fazendo parte com ele, muitas vezes está pecando, está fazendo coisa errada, muitas vezes. E aí a gente vem querer se apresentar diante de Deus falando: olha, eu sou seu filho. Filho, irmão, mãe, é aquele que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus. Mateus 13:55, um pouquinho mais para frente. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, ele veio para
Escandalizar. O que é escandalizar? É quando você faz alguma coisa fora do padrão. Você escandaliza alguém quando você faz alguma coisa fora do padrão. E o Evangelho foi feito para a gente escandalizar os pecados dentro das vidas dos nossos parentes, dos nossos amigos. O pecado, ele tem que ser, a gente tem que afrontá-lo, para que ele seja desconstruído das nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus. Aqui, Mateus 16:4. Olha o que Jesus costumava fazer. Bonzinho, como a gente achava. Ai, Jesus é bonzinho. Mateus 16:4. Uma geração perversa e adúltera pede, mais uma vez, um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então, Jesus os deixou e retirou-se. Você está pedindo milagre? Você está todo aí lascado no pecado, está tudo sujo. Está pedindo milagre? Tá, peraí. Espera o sinal miraculoso. Aí a gente não entende que a gente está na situação do pecado, e a gente pede para Deus, Deus não responde, aí fala, ai, Deus não falou comigo. Não é que Deus não falou com você. Você ainda não se arrependeu do seu pecado? Ele virou as costas e falou o quê? Você quer sinal? Espera. Vai se arrumar primeiro. Vai pedir perdão dos seus pecados, vai fazer parte com Deus de novo. Mateus 16:22, vamos lá. Tem mais uma aqui boa. Aqui. A Samira pregou sobre isso no domingo. Pedro tinha acabado de ser, para variar Pedro, Jesus tinha acabado de falar, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, você será a pedra. Deus tinha acabado de entregar uma profecia para Pedro. Logo em seguida, Pedro chamou e disse, e começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, nunca isso acontecerá. Aí Jesus virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quem era Pedro? Era um dos três. Jesus tinha os três ali que eram os chegados dele. Pedro era o desbravador, era o braço direito de Jesus. Jesus virou para ele e falou assim, para trás, Satanás. Quantos de nós hoje receberíamos uma repreensão dessa? Ser chamado de Satanás, de mensageiro do diabo. E muitas vezes nós somos, mas não aceitamos quando isso nos é colocado. Mateus 17:16, para acabar. Não, se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João e for marcar só as palavras duras de Jesus, vocês vão ver que o Evangelho não é um Evangelho doce, não é um Evangelho light, não é um Evangelho bonitinho, pop de Hollywood, famoso, que bomba na internet. O Evangelho é faca na caveira, é chute na boca, é aqui, é isso, então se não é, tchau. Mateus 17:16. Cadê aqui? Sumiu aqui o meu 16. 15. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando a gente vai ter que... Até quando terei que suportá-los? Até quando eu vou ter que suportar essa sua falta de fé, essa tua incredulidade, essa tua mornidão, essa tua conformidade com o pecado? Evangelho não tem jeitinho. Se você usar essas palavras, essas passagens para basear a sua vida, você vai ver que não tem jeitinho brasileiro que contorne o que Deus mandou você fazer. A gente tem
a tendência de aceitar só a parte boa do Evangelho, mas não aceita a parte dura. Amém? A gente tenta viver um cristianismo sem orar, sem jejuar, sem buscar de Deus. Quer ser cristão, mas não quer se sacrificar em nada. Sem compromisso, sem nada. Não se envolve com as igrejas, não quer se envolver com os ministérios, não quer se envolver, não quer doar seu tempo, não quer doar os seus dons que não são seus, mas você prefere deixar ele guardado em casa, porque, eu prefiro ficar de sábado à tarde em casa. Todo mundo prefere ficar de sábado à tarde na piscina, em casa, fazendo qualquer coisa, mas você tem que se envolver com as coisas que Deus manda você se envolver. Não, a gente tende a não deixar as nossas parcerias mundanas, seja ela uma parceria com pessoas erradas, seja ela parceria com práticas erradas, com comércio errado. Como é difícil você ser honesto e correto, e essas parcerias erradas a gente tem que deixar fora. A gente tenta, muitas vezes, cristianizar os nossos vícios. Quantas vezes a gente fala assim, eu vou naquele bar, mas eu vou evangelizar. Você não está indo lá para evangelizar, você está indo lá para beber. Eu vou fumar, vou continuar fumando, porque na hora que eu estiver fumando, que eu tiver alguém do meu lado fumando, eu falo de Jesus para ele. Você está fazendo o quê? Dando o seu jeitinho para tentar justificar os seus pecados, as suas vontades. O vício, falar, trazer para coisa boa. Aqui a maioria é casado. Eu vou assistir um filminho com a minha esposa, filminho adulto, para dar uma pimentada, para fazer bem para o nosso casamento. Só para dar uma... Isso não vai me atingir, é só para a gente apimentar a relação. Isso aí a gente está cristianizando os nossos vícios, arrumando um jeitinho brasileiro de trazer o vício para dentro de casa. E isso ser bom, não trazer culpa. Eu queria que a Samba colocasse um vídeo, vai demorar exatamente 2 minutos e 5 segundos. Esse vídeo é um filme, eu peguei alguns trechos do filme, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu no filme. Se você não assistiu, assista. É um filme baseado em fatos reais. Mas isso reflete a nossa vida em Cristo. O filme chama-se 127 Horas. Apaga a luz antes, Samir, por favor, porque o pessoal poder enxergar. Quando acabar, deixa eu só explicar o contexto. Esse filme é a história verídica de um homem, que ele era aqueles homens que gostavam de esportes radicais, e ele era desbravador. Ele pegava a bicicleta, ia andando no meio dos canyon, lá no deserto, aí largava a bicicleta e ia praticar o lepacur, que é aqueles negócios de ficar pulando, e depois voltava. Era aqueles caras que saía, ficava 2, 3 dias enfiados na mata, no deserto, praticando esportes. E isso aconteceu de verdade na vida dele. Pode soltar, Samir. Apaga tudo. Ele saindo para mais uma das suas práticas de esporte. Aí tá bom. O braço dele ficou preso na pedra. E por 127 horas, ele ficou tentando, 127 horas, tentando soltar essa pedra. E o braço dele preso. Ele olhou tudo que ele tinha, todas as suas ferramentas, e nada deu certo.
Abra sua Bíblia, feche seus olhos, não precisa abrir sua Bíblia não. Com essa imagem desse homem que estava andando por aquele desfiladeiro e de repente ele caiu, uma pedra prensou o seu braço. Isso foi uma história verídica, esse homem ele existe. Ele, com o seu braço preso, ele tentou por 127 horas, muitos dias presos, tentando soltar o seu braço. Mas chegou num determinado momento onde ele já não tinha mais comida, ele já não tinha mais bebida, ele já não tinha mais o que fazer. Então ele tomou a decisão da única alternativa que ele tinha. Ele, com o seu estilete, cortou seu braço fora para poder se salvar. E aí eu te convido a refletir sobre o que Jesus diz em Marcos 9, 42. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, será melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que ter as duas mãos e ir para o inferno. Se os teus pés te fazem tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. Se os seus olhos te fizerem tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado para o inferno. Meu irmão, é melhor a gente fazer como este homem e deixar a parte que nos prende para trás, para podermos continuar vivos. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se algo está nos fazendo pecar, hoje é a noite em que o Senhor te diz: corte-o. Corte fora. Qual braço das nossas vidas a gente tem que cortar, para que a gente possa continuar vivos espiritualmente? Porque se nós continuarmos com este braço, com esses olhos, com estes pés, com essa mente, nos fazendo pecar, nós vamos ficar presos naquela pedra para o resto das nossas vidas até morrer espiritualmente. Quantos de nós vivemos até hoje, desde que conhecemos a Cristo e fomos batizados, até hoje nós temos partes das nossas vidas presas naquelas pedras. Até hoje nós temos braços nossos, sexuais, financeiros, religiosos, pecados, vícios, que estão nos prendendo naquela pedra, e já se passaram mais do que 127 horas. E a gente não percebe, mas nós estamos próximos a morrer. Muitas vezes a gente não percebe, como aquele homem conseguiu perceber que horas que ele não conseguia mais. E aí ele cortou fora. Mas muitas vezes nós não conseguimos perceber. E quando damos por si, já fomos laçados pelo pecado, já estamos mortos. Eu queria te convidar a você fazer uma oração ao Senhor nesse momento. Eu queria que você abrisse a sua boca, não se importando com quem está do seu lado, mas diga: Senhor Jesus, eu não quero mais viver um evangelho pirata, um evangelho falso. Eu não quero mais, Senhor, viver, Pai, uma vida tentando ajustar essas coisas às minhas vontades, tentando amoldar a Tua palavra aos meus desejos pecaminosos. Senhor, nós queremos nessa noite, Deus, colocar o nosso braço que está nos fazendo pecar, colocar, sim, Senhor, a parte do nosso corpo, a nossa mente, o que está nos fazendo pecar. Nós queremos cortar fora, Senhor, hoje. Nós queremos ter a coragem, Senhor, Pai, de enfiar, sim, Senhor, uma faca dentro de nós mesmos, Senhor, e tirar aquilo que pode parecer precioso a nós, mas
mas que vai nos fazer morrer, Senhor. Dá-nos ousadia, Senhor. Dá-nos sim, Senhor Pai, ousadia para aceitar a Tua palavra, Senhor, e viver conforme o Teu Evangelho. Chega de viver preso naquelas pedras. Chega de viver preso ao pecado. Se é a Tua mão, corte. Se são os Teus olhos, arranque. Faça como Jó, que fez um compromisso com os seus olhos de não cobiçar a mulher do próximo. Se é a tua perna que tem te levado a caminhos errados, corte-a. O Senhor nos exorta nessa noite a dizer: Senhor, eu abro mão, Senhor Pai, de fazer os desejos da minha carne para atender aos desejos do Teu Espírito, para viver conforme a Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tentar, Senhor, converter o Teu Evangelho ao Evangelho nosso, por tentar dar um jeitinho nas coisas, por não vivermos conforme a Tua palavra, Senhor. Neste momento você tem um minuto em silêncio, onde você pode abrir a sua boca, entregar o seu braço, a sua perna, o seu olho, o que tem te feito pecar, em nome de Jesus.